Olá! Neste vídeo eu vou mostrar um kit de desenvolvimento da microeletrônica, a Micro-E. Este daqui é o Micromedia para o DSPIC 33 EP da Microchip, um microcontrolador IDSP de 16 bits. Este é um kit voltado para aplicações multimídia, com display gráfico, com touchscreen e codec de áudio. Vamos ver o conteúdo da embalagem. Aqui na parte superior nós temos a placa Micromedia, essa aqui é a Micromedia 3, porque vem com display gráfico de 2.8 polegadas. Na parte traseira nós temos os componentes. Dentro da caixa nós temos também o cabo mini USB para energizar a placa com 5 volts e também para descarregar o programa no microcontrolador. Temos as barras de pinos para você soldar na sua placa, o CD, que é um DVD com as ferramentas de desenvolvimento, compiladores e manuais. Esse aqui são as versões de demonstração dos softwares da Micro-E. Temos os encartes com o esquema elétrico da placa, o diagrama do circuito. Nós temos também o encarte com todo o pinout da placa, os pinos e as suas funções. E temos também o manual e uns adesivos. Como eu não tenho o manual da placa Micromedia para o DSPIC 33, nós iremos seguir o manual da Micromedia para o PIC 24. E eu cito as diferenças entre as duas placas. Essa linha Micromedia, como eu falei, são placas de Micro-E para você aprender a trabalhar com aplicações multimídia, porque temos um codec de áudio, saída de fone, o microcontrolador, cartão de memória e o display gráfico. Então você tem o mesmo layout da placa para vários microcontroladores. Nós temos, por exemplo, para o PIC 24, DSPIC 33. E se eu tenho uma placa aqui para mostrar para vocês do PIC 24, percebo que é o mesmo layout, a diferença é o microcontrolador. Esse daqui vem com PIC 24 de 16 MB instruções por segundo, e aqui o DSPIC 33 já da linha EP da Microchip de 70 MB instruções por segundo. Você também encontra a placa com o PIC 32, um microcontrolador de 32 bits da Microchip, e placa de outros microcontroladores como o STM32 da ST. No vídeo de hoje nós iremos ver a placa com o DSPIC 33 EP. Vamos seguir o manual e eu falo a diferença para o DSPIC 33, que é basicamente o microcontrolador.
Aqui no manual nós temos o conteúdo da embalagem, que nós já vimos. Você encontra o resumo dos principais componentes da sua placa. Nós podemos ver aqui que ela vem com display gráfico. Tem os detalhes aqui. Display gráfico de 2.8 polegadas, de 320 por 240 pixels de resolução, com controlador do display IL9341. Este é um controlador de display bem famoso que você encontra em diversas outras placas de desenvolvimento, inclusive da ST, e que você vai encontrar fácil as bibliotecas de hardware. Esse display também tem touchscreen resistivo e pertence à linha Micromedia 3, que são os displays de 2.8 polegadas. Da Microe você também encontra, por exemplo, a linha Micromedia 7 com os displays de 7 polegadas. Vamos ver os componentes da placa. Nós temos aqui o conector de alimentação USB, conector para bateria de lítio, um circuito do carregador de baterias, nós temos aqui no centro o microcontrolador DSPIC33EP, uma memória serial Flash SPI, o chip codec de áudio MP3 estéreo, o conector de saída de áudio para o headphone, um acelerômetro de 3 eixos, saída para cartão de memória, micro SD card, os pads com a ligação dos pinos de I/O do microcontrolador e 2 conectores para programação. Essa é a lista dos principais recursos dessa placa Micromedia. Nós podemos ver no manual também vários detalhes, como a parte da alimentação, mini USB, e opcional você pode alimentar a sua placa também por uma bateria externo de polímetro de íon, e possui um controlador de carregador de baterias MCP 73832. Então você pode alimentar sua placa tanto pela porta USB quanto pelo conector da bateria externa. Aqui o diagrama dessa parte da alimentação e carregador de baterias. O microcontrolador, eu vou pegar aqui os dados do nosso DSPIC33. O chip que vem nessa placa Micromedia é o DSPIC33EP512E1810. O microcontrolador e DSP de 16 bits da Microchip com 70 mega instruções por segundo de performance. Essa é a capacidade de processamento. A memória interna flash de 512 KB, essa é a memória para o programa do usuário. Também temos 24 KB de flash auxiliar para armazenar o bootload, 53 KB de memória RAM, 83 pinos de I/O, conversor analógico digital e digital analógico, porta USB nativa 2.0 e as comunicações 4 portas serial UART, 4 portas SPI 2 e 2C e 2 redes CAN.
Esses são os recursos do microcontrolador DSPIC 33EP. O microcontrolador de alta performance da Microchip. Aqui nós vemos 3 formas de você fazer a programação da placa. A primeira dela com USB HID Micro Bootloader, que vem de fábrica. Você pode dar o boot pela porta USB e não necessita de um programador externo. Você dá o boot pelo USB e descarrega o seu programa para o microcontrolador. Outra opção é você usar um conector para programação externo usando microprog da MicroE ou o conector para usar o ICD2 ou ICD3, um programador externo do padrão da Microchip. Aqui no manual você vê mais detalhes, como a utilização do programa da MicroE, o Micro Bootloader, para carregar o programa. Você irá conectar sua placa no computador, abrir o software Micro Bootloader, pressionar o botão Reset da placa e o microcontrolador irá conectar no boot com o computador e irá aguardar você descarregar o seu programa em hexadecimal. Aí você inicia a gravação do programa do usuário na placa. Aqui mostra o passo a passo desta opção. A segunda opção é utilizando o programador externo da MicroE, o microprog. Você irá conectar nesta barra de terminais, igual está mostrando aqui na foto. Você utiliza o software microprog switch da MicroE. A terceira opção é utilizar ICD2 ou ICD3 da Microchip. Você utiliza essa outra barra de terminais e um adaptador na placa. Eu particularmente prefiro utilizar o PIC-Kit 3 da Microchip diretamente aqui no conector. Veja que eu soldei uma barra de terminais e eu conecto o PIC-Kit 3. A vantagem do PIC-Kit 3 é porque ele é um programador e debug. Isso quer dizer que você pode fazer o debug do seu programa para tratar erros e fazer o seu programa rodar passo a passo. Isso é muito interessante na hora de desenvolver os seus programas, principalmente quando não está rodando conforme você programou e você precisa detectar o erro. A placa vem com um botão Reset aqui na parte superior e você também pode montar o botão Reset aqui na parte traseira da sua placa. O cristal oscilador, você tem aqui o cristal de 8 MHz para o clock principal do microcontrolador e também você tem um cristal de 32.768 kHz para o relógio de tempo real e calendário, o RTCC. Você tem aqui também um slot de cartão de memória
externo micro SD card para você armazenar mídias como fotos e arquivos de música como MP3 para trabalhar com multimídias com a sua placa. Você tem o display gráfico aqui, um display TFT de 320 por 240 pixels de resolução com touchscreen resistivo, e este é um display de 262.000 cores. E tem o controlador ILI 9341, como eu disse anteriormente. Este é um display com tamanho 2.8 polegadas da linha Micromedia 3. O display é conectado diretamente ao microcontrolador. Temos aqui a imagem da barra de terminais do display. Temos também, para trabalhar com multimídia, o chip codec de áudio. Ele fica aqui abaixo do conector. E é um chip VS1053. Um codec de áudio MP3. Aqui temos o diagrama do circuito. Ele possui comunicação SPI com o DSPIC33. Você tem a conexão USB da placa, USB 2.0, e essa é uma conexão USB nativa, em que a conexão é ligado diretamente no microcontrolador, sem nenhum conversor USB serial. Temos um acelerômetro de 3 eixos aqui na placa, com modelo ADXL 345, com comunicação I2C, e você tem um jumper de resistores em que você pode configurar 2 endereços diferentes do sensor acelerômetro no barramento I2C de comunicação com DSPIC. Temos aqui o diagrama do circuito. Temos também a memória flash serial, ela fica localizada aqui. É uma memória de 8 megabits. Memória serial flash tipo SPI. Temos os pads, que são as barras de terminais aqui na lateral. Nessa minha placa eu soldei o conector do tipo fêmea, mas a placa vem com conectores do tipo macho, se você preferir. E temos o encarte com várias funções dos pinos de I/O, como as linhas analógicas, linhas de interrupção, linhas de I/O digital, saída PWM, comunicações SPI, UART, I2C e as linhas de alimentação de GND 3,3 volts e 5 volts. Um pino de reset. Temos acessórios que você pode comprar separadamente como opcional. Eu tenho um deles aqui para mostrar de exemplo, que é a placa Shield do Microbus. Você vai conectar a placa Shield aqui na sua placa Micromedia e você tem acesso para conectar fácil vários modos externos do padrão Microbus da Micro E.
você pode conectar, por exemplo, módulos que adicionam interface Wi-Fi ou Bluetooth na sua placa micromídia. Outros opcionais são a bateria e shield para game. Por fim, nós temos aqui os softwares da MicroE. Lembrando que o kit vem com DVD, com a versão demo desses programas. Você tem basicamente os compiladores Micro-C, Micro-Basic e Micro-Pascal para desenvolver o programa do usuário. São 3 linguagens diferentes. Eu particularmente prefiro a C. E você tem aqui um programa específico para criar a sua aplicação gráfica. Esse é o Visual TFT, que você monta facilmente vários desenhos no display, widgets, utilizando as bibliotecas da MicroE e os recursos gráficos desse software. É muito bom. Eu gosto de usar os softwares da Microchip, que possuem menos limitações. As maiorias são gratuitos. E você tem algumas limitações nos níveis de compilação. Eu utilizo o MPLAB IDE ou MPLAB X. E eu gravo meus programas com o PicKit 3 para poder fazer o debug do programa. Mas tem aqui as opções. Quem gosta de trabalhar com a MicroE tem os softwares específicos com os compiladores para usar com essa placa de desenvolvimento. Então vamos energizar a placa para verificar este programa de demonstração que vem de fábrica. Eu vou pegar aqui o cabo aqui. Vou conectar o cabo mini USB. E vou alimentar a minha placa com 5 volts pela porta USB. Eu utilizo uma fonte externa de 5 volts. Essa página branca é o tempo que a placa espera para entrar pelo bootload. Não tendo o boot no momento, ele passa a executar o programa do usuário. E este é o código de demonstração que vem da MicroE de acionamento do display gráfico com uma imagem salva na memória flash do microcontrolador DSPIC33. É isso aí, pessoal. Essa foi a demonstração e um overview de mais uma placa de desenvolvimento. Essa aqui é uma placa da MicroE que utiliza um microcontrolador IDSP da Microchip. O DSPIC33 EP da linha de alta performance com 70 MIPS, 70 milhões de instruções por segundo. Esse, pessoal, uma placa para você trabalhar com aplicações multimídia, com o codec de áudio, cartão de memória, acelerômetro e o display gráfico colorido com touchscreen. No site da MicroE você baixa os códigos de exemplo e também a documentação da placa, os manuais, diagramas elétricos, todos esses encartes no formato digital
E você também baixa os compiladores na versão de demonstração. Isso aí, pessoal. Até a próxima.